Estávamos com os Coldplay, a Sky Full of Stars. Estamos com um som aqui, uma coisa terrível que tem a ver não com o nosso som, mas com a música que está altíssima aqui à nossa volta, mas não temos outra hipótese de continuarmos com aqui o nosso trabalho, a não ser que a gente decida, Sérgio, e é contigo, a gente decida que assim não há condições e vamos embora. É alegar que não há condições e fechar a tasca. Pronto, fechar a assim, tasca. não há. Bem, mas antes de alegarmos que não há condições, temos o André Branco, é o homem das impressoras em 3 dimensões. O André consegue-nos ouvir? Sim. Pronto. Com um bocadinho André, de esforço. como é que se decidiu meter-se nesta aventura? Ora bem, inicialmente encarei-me com a impressão 3D na internet, no YouTube, e fiquei fascinado com a simples ideia de poder pegar num objeto que estaria na internet, num objeto digital, num desenho, e simplesmente criá-lo. A minha intenção na altura, quando comecei nesta atividade, era apenas ser um hobby, e produzi os meus brinquedos ou as minhas decorações assim mais nerds, principalmente sabres da luz de Star Wars, alguns objetos de decoração relacionados com os programas ou desenhos animados que costumo acompanhar. No entanto, acabei por encarar o potencial que a impressão 3D tem, da produção e a criação de qualquer tipo de solução em plástico para aplicação no mundo real, e com a família e amigos acabei por ver que na realidade não estava a conseguir fazer os meus brinquedos, e estava já a dar resposta a certos pedidos dessas pessoas. Daí nasce a 3D Labs, onde... Onde é que fica essa empresa? Esta empresa, neste Onde é que a momento, gente pode procurar? podem procurar nas redes sociais, Facebook e Instagram, Azur 3D Labs. Sim. É sediada neste preciso momento no trabalho através do meu escritório em casa, é sediada na Atalaia, na Ribeirinha. A nossa principal atividade é impressão 3D, prototipagem e modelação em 3D. Isso o que é? Explica-nos, porque eu, por exemplo, não sei o que é, e como eu, muita gente, o único inteligente aqui é o Sérgio Nogueira. Portanto, ora bem. Então, o que é a impressão 3D? A impressão 3D é a fabricação através da tecnologia de fabricação aditiva de material. Ou seja, temos uma máquina em que ela, através de coordenadas, é capaz de derreter plástico e modelar este plástico, dar forma a esse plástico, recorrendo através de um desenho digital, que é concebido utilizando um software em 3D, por exemplo, o mais comum e mais reconhecido nas diversas áreas de engenharia civil, carpintarias e construção, será o Autodesk ou o Fusion 360, o Fusion 360 neste caso dizendo em português, em que criamos um objeto no computador, e esse objeto depois é transformado, com recurso à máquina, num objeto plástico. Ou seja, consegues criar o projeto e também consegues tirar um modelo à internet? Só passar aqui os headphones para ser mais fácil para o nosso convidado. Sim, nem sempre tenho a necessidade de ser eu a desenhar o próprio projeto. Existe uma imensidão enorme de ficheiros na internet, o qual podemos recorrer a eles e utilizá-los para criar algum tipo de produto. Agora a questão é, no nosso dia-a-dia, vamos nos deparar com situações e use cases ou problemas específicos. E essa solução possivelmente não vais encontrá-la sempre na internet. Efetivamente a impressão 3D é muito acessível hoje em dia, desde o preço da aquisição da máquina, à própria, como tu falaste, da aquisição dos ficheiros para produzir ou criar alguma peça. Agora, a partir do momento que tu queres explorar toda a capacidade e todo o potencial que a máquina te tem a dar,
saber modelar e saber criar um objeto, saber desenhar, vai trazer muito proveito e muito benefício aos teus produtos. Vais ter a possibilidade de criar as tuas próprias soluções e criar os teus próprios produtos. O limite é apenas a tua criatividade a partir daí. E outra pergunta também se faz, dado que é uma tecnologia muito diferente, a nível de custos. Ora bem, a impressão 3D já anda neste mundo há muitos anos mesmo. Se não estou em erro, desde a década de 80 que existem as primeiras máquinas funcionais. Ela era muito cara na altura, porém não era muito popular, porque era uma tecnologia proprietária. Era apenas detida para algumas marcas que tinham as blueprints, ou seja, os esquemas da máquina, e o próprio software, os programas que as controlavam eram proprietários. Hoje em dia isto já está tudo open source, já está tudo aberto. Podes construir a tua própria máquina através de comprar os teus próprios ferros ou fazê-la a estrutura em madeira e adicioná-la à eletrónica. Uma máquina a nível de entrada para uma pessoa ter em casa, um desktop, numa secretária, já encontras máquinas a partir dos 100 euros. Claro, Em 3D? Sim, uma impressora 3D a partir dos 100 euros. Ela vai ter as suas limitações, como é óbvio. Mais barata, não é? É mais barata, vai faltar algumas capacidades e funcionalidades que algumas máquinas mais caras já têm, mas a partir dos 100, 150 euros já conseguem uma impressora de entrada, embora vão ter alguns problemas, vão ter que ter algum conhecimento eletrónico ou eletromecânico para lidar com os problemas. Se calhar o esquema ou o blueprint, se calhar aí adaptar-me sim, dadas as limitações da máquina em si. Limitados a nível de tamanho, a nível dos materiais que podem imprimir. Depois disso aí já adiciona um bocadinho de complexidade do tipo de material que querem trabalhar. Se for algo apenas caseiro para fazer algumas peças de decoração e de demonstração, esse tipo de máquinas mais acessíveis já são possíveis. Mas hoje em dia, com uma máquina, por exemplo, tipo, entre os 200 e os 500 euros, vocês já conseguem trabalhar materiais que já têm algum rigor para aplicações na engenharia. Já tem resistência à luz ultravioleta e uma resistência mecânica e física muito maior, e também a nível de térmica já são mais resistentes. Sendo assim, este tipo de material assim mais caro, ou seja, permite-te abrir um leque, ou seja, permite trabalhar já com várias coisas. Há pouco estávamos a falar em off, o André queria peças para o carro. Também já é possível, dependendo do material mais caro, ou seja, melhor. Por exemplo, eu, como estavas a dizer, já crio algumas peças para carros, algumas peças para engenharia civil, para alojar eletrónicos no exterior, e aí sim já vais ter que imprimir em ABS ou ASA, que são materiais feitos à base de petróleo, como os plásticos mais comuns, com esses plásticos já podes produzir, inclusive, por exemplo, rodas dentadas, já podes produzir suportes ou pegas ou ganchos, que a própria peça em si já tem uma capacidade mais... Olha, e a durabilidade disso? A ideia como que se fica é, ok, eu quero que tu me faças um pneu, vamos imaginar, não é? Pneu. Não seria a peça mais uma peça para o tablier. Vamos ao absurdo para percebermos. Eu quero que tu me faças um pneu. Sim, já é possível imprimir um pneu também. Já imprimes em borracha. Que durabilidade é que aquilo tem? Ora bem, durabilidade vai depender sempre do... Quando eu digo durabilidade, estavas a falar aí há bocadinho em plástico. Certo. Como é que eu sei que posso ligar o carro e meter o recuo e ele não rebenta logo? Para já um pneu não é a coisa mais comum de ser impressa, mas hoje em dia já se imprime. Um volante, exato, o volante. Dependendo da funcionalidade, nós podemos dar tratamentos às peças ao próprio plástico para se tornar mais resistente. Desde vapor com a acetona, em que o ASA e o ABS, o plástico, reage à acetona, acabando por se fundir. Ele derrete ligeiramente com o vapor e as camadas que foram impressas acabam por se fundir. Temos também a opção de
não envelopar, o mesmo que se faz com as pranchas de surf, federar, é uma fibra de vidro. fibrar a peça, ou fibrar em carbono, por exemplo, ou até usar o vacuum forming, que é tirar molde através de vácuo e desta forma adicionar uma camada desta fibra de carbono ou fibra de vidro para adicionar mais resistência à peça. Isso vai depender sempre da utilização. Imaginemos, você chega-se ao pé de mim e vai-me pedir um pneu. Eu vou procurar o melhor material para desenvolver esse pneu. Efetivamente já existem empresas empresas muito grandes, multinacionais, sediadas na China e nos Estados Unidos, que já imprimem os seus próprios pneus, solas de sapatos, mas num material que ainda não referi aqui, que é o TPU, que é um tipo de borracha. Por exemplo, se chegasse ao pé de mim e fizesse essa proposta de projeto, aí eu iria fazer esse projeto em TPU. Durabilidade, há sempre a frase de prototipagem. Então, se me pede um projeto dessa dimensão, do qual eu não é um bocado agnóstica, o seu contexto, a sua aplicação, nós efetivamente vamos ter que criar essa peça, ou um protótipo desta mesma peça, e realizar alguns testes de stress, expô-la a condições climatéricas e de temperatura, para ver se efetivamente vai ter um controle de qualidade para responder às suas expectativas. E André, tu falaste-me aí na compra agora ou na aquisição, que com 100 euros, entre 150 a 200 euros, se calhar consegue-se comprar uma máquina 3D. Como é que tu começaste? Compraste ou construíste? A minha primeira máquina, para já, eu quando descobri o mundo 3D, sou aquele tipo de pessoa que eu tenho que ter conhecimento de causa antes de pegar numa ferramenta ou efetivamente comprar aquela ferramenta. E passei quase 2 anos só a ler e a estudar, embora pudesse ter saltado simplesmente de cabeça, porque a impressão 3D efetivamente é mais fácil do que nós pensamos, e hoje em dia já temos informação suficiente para comprarmos uma máquina e fazermos o download dos ficheiros e começarmos a produzir algum tipo de peça em casa, para seja uso pessoal ou até mesmo para fins comerciais. Fez com que eu, quando adquiri a máquina, estava muito cético em qual marca iria comprar, qual seria a melhor, porque há uma imensidão hoje em dia de oferta de marcas e tipos de impressoras diferentes. No meu caso, eu uso um filamento, mas há, por exemplo, impressoras que funcionam com pó ou um líquido, com resina. E eu estava extremamente indeciso sobre qual comprar. Passei muito tempo até que um dia no Facebook apareceu uma máquina cá à venda, uma máquina em segunda mão, de uma pessoa que estava a desistir do hobby. Eu, olha, não é tarde nem é cedo, não tenho que esperar 60 dias para ela me chegar da China aqui às ilhas, nem tenho que esperar um mês para ela chegar do continente aqui às ilhas, embora a partir do momento que compremos a máquina em Portugal ou mesmo na Europa, não há muitos fabricantes europeus, acabamos por pagar um preço um bocado elevado. Acabei por adquiri-la em segunda mão, não a construí, mas foi um desafio muito engraçado porque ela vinha um bocadinho em mau estado, e isto acabou por acelerar a minha curva de aprendizagem e obrigar-me a mergulhar na mecânica e na eletrónica da impressora. Muito bem, ou seja, passaste só de imprimir também para construir e reparar a máquina. Certo, neste preciso momento eu tenho 4 máquinas e estou a construir uma de raiz. E tenho um projeto apenas ainda no digital, apenas desenhado, para a conversão de outra máquina em que é uma máquina dita hobbyista, e vou torná-la um bocadinho mais profissional e um bocadinho mais performante, mais rápida, mais fiável e com um produto acabado com mais qualidade à saída da máquina, sem ter que ter intervenção humana. E uma daquelas dúvidas que eu tenho, que é uma dúvida feminina da minha parte, como se costuma dizer, o preço final desse produto. Ou seja, eu não quero que tu me digas quanto é que vendes os produtos, mas o preço final desse produto. E, por exemplo, a gente pede para fazeres um microfone, que duração é que levas a fazer o microfone? Ora bem, quanto tempo e a quantidade de plástico que vou gastar, isto vai ser muito relativo, vai depender da quantidade do peso do produto,
do objeto e vai depender da complexidade também da forma. Consoante a complexidade, a máquina vai demorar mais tempo a fazer as formas ou a fazer o trajeto, o caminho percorrido para conseguir depositar o plástico nos seus lugares corretos. E aí faço o cálculo através do peso do plástico consumido e o consumo energético. As máquinas que eu tenho gastam 9 cêntimos aqui nos Açores e na tarifa que tenho contratada gastam 9 cêntimos por hora. O plástico que eu consumo, porque também sou revendedor de plástico, para tentar de uma forma diminuir um bocadinho a insularidade e aumentar a velocidade de suprimento de plástico aqui na região. Tomei a decisão de começar a vender plástico. Acaba por ter um custo à volta de 2 cêntimos por grama. Por exemplo, este microfone, imaginemos que tem 200 gramas e iria durar cerca de 10 horas a imprimir. 200 gramas seriam 4 euros, 200 vezes 2 cêntimos, 4 euros em material, sim. E se ia custar produto final, sem a luz, 4 euros. 4 euros em plástico. Depois adicionamos, por exemplo, as 4 horas, ou sim, 4 horas a imprimir. 4 vezes 9 cêntimos daria 40 cêntimos ou 37, mas vi. Ou seja, o microfone acabaria por não chegar a 5 euros. Sim, microfone, plástico. O microfone não ia trabalhar, não é? Não ia trabalhar? Teríamos que adicionar a eletrónica, obviamente. Ok. Agora, a partir do momento que vamos adicionar a eletrónica, iria ficar um bocadinho mais caro, não é? Ou seja, para as pessoas também perceberem, isto monta quase a estrutura em plástico, ou seja, toda a parte eletrónica tem que ser adicionada. Mas agora entramos aí numa coisa engraçada. Com uma impressora já podemos criar uma placa de imprimir, uma impressa, uma PCB, com uma impressora 3D, por exemplo. E consegues fazer eletrónica no microfone, por exemplo? Consigo fazer eletrónica, possivelmente. Isso há de ser apenas um Arduino e um módulo de microfone. André, desmanchei o microfone. Vamos juntar aqui o microfone. Só basta de ver como é que sim, o microfone não há de ser algo muito complexo. Acho que com uma própria coluna podemos utilizar uma coluna, o interno de uma coluna para utilizá-la como microfone, que isto funciona com vibrações. Isso é que já há muitos projetos online e no próprio YouTube de utilizarem colunas de headphones e sim, a gente tem dias em que quando diz qualquer coisa isto vibra, que é uma coisa muito bom. Muito bom. Mas pronto. Olha, diz-me uma coisa. Olhando agora para este tipo de coisas, que eu até pensei que nem existia cá. Pensei que não existia, não havia uma empresa dedicada a isto. Somos relativamente jovens. Vocês têm quanto tempo? Eu estou no hobby há quase 2 anos e esta empresa iniciou a atividade há 4 meses. E isto rende o suficiente para tu dizeres? Não. A minha profissão, eu sou programador de profissão, desenvolvo aplicações bancárias, Open Banking e Home Banking, trabalho em fintech. Isto é um part-time, mas sim, acredito já temos muitas empresas em Portugal que já trabalham para toda a Europa ou para todo o mundo, já fornecem para todo o mundo e os seus produtos impressos em 3D e acredito que aqui nos Açores há uma grande oportunidade de crescimento, e você está a referir, já temos muita pessoa a imprimir cá, efetivamente não temos propriamente empresas estruturadas e a fornecer principalmente o serviço de modelação e prototipagem. Temos pessoas que, como o Sérgio referiu, têm as máquinas, mas efetivamente não sabem ou modelar, ou não têm ainda a formação, ou o know-how, ou não estão no hobby há suficientemente tempo, ou não se sentem à vontade para cumprirem com o processo de modelação e não fornecem esse tipo de serviço. E é nesse nicho que vejo o real mercado e o real valor de mercado aqui na região. Impressa cores. Isso já é, neste preciso momento não é impressa a cores, consigo imprimir algumas peças a cores manipulando algumas funções da máquina e o próprio código que alimenta a máquina ou que dá as instruções à máquina.
e estou à espera de uma máquina, deve-me chegar nas próximas 2 semanas, que sim, efetivamente imprima cores. Já tem a capacidade de mudar de rolos, já tem a capacidade de mudar de cor durante a impressão. Eu vi que tinhas ali na tua loja, no teu expositor, rolos de várias cores. Certo. Não é? Isto É possível tu usares aqueles rolos nas tuas impressões? Utilizando técnicas ou de corte e costura, vamos chamá-lo assim, em que eu vou cortar os modelos e fazer socalcos para depois imprimir as peças à parte em diferentes cores e depois colá-las, ou em peças que são planas e têm uma face plana exposta para cima ou para baixo, ou seja, no eixo vertical, aí consigo pintar qualquer peça de qualquer tipo de cor. Okay. Porque aí é fácil mudar o filamento e alimentar a máquina com instruções diferentes. Agora, quando envolve orientações na horizontal, aí já é um bocadinho mais complicado e já iria exigir muito tempo da minha parte, mão de obra, para conseguir estar a interagir com a máquina e a trocar a cor manualmente. É uma tecnologia que ainda tem muito para evoluir. Sim, é uma tecnologia que está muito longe de ser perfeita. E como é que costumo dizer, sempre que carrego no botão para imprimir, ela tem tudo para falhar. Porquê? Como disse, é uma tecnologia de construção de construção por camadas. Certo. Ou seja, basta um motor ter um ligeiro desvio ou assim, a própria peça já vai sair com uma topologia diferente, com algum tipo de defeito, ou basta uma derivação térmica na própria atmosfera do quarto onde estão inseridas as impressoras, bem como umidade, que lá cá não temos nenhuma desta vida. A própria umidade afeta o material e a extrusão do mesmo. Sim, está longe de ser perfeita. Até a impressão em papel está longe de ser perfeita e muito fiável. Imagina a impressão 3D. Se bem que a impressão 3D está a evoluir rapidamente. Sim, a partir do momento que foi tornada open source, ou seja, aberta a toda a gente, eu tenho acesso ao código que lê as instruções da impressora 3D, posso pegar naquele código e eu fazer as próprias alterações. Esta máquina que estou a comprar, efetivamente, ela já vem a funcionar fora da caixa, é só tirá-la da caixa e metê-la e acionar os módulos e ela já funciona, mas eu, por exemplo, posso imprimir uma máquina que vai trabalhar em conjunto com a minha impressora 3D para imprimir a cores. A própria eu faço manutenções em impressoras cá na região e muitas das peças que eu meto nas novas impressoras são impressas por mim próprio. Ou seja, a própria máquina também consegue quase modifica-se a si próprio. Imagina adicionar uma inteligência artificial e algum tipo de automatização, uns bracinhos à máquina, e ela já se pode construir quase a si própria. Já há um projeto, inclusive, de um investigador europeu, agora não sei se norueguês ou holandês, nem me lembro do próprio nome, em que a máquina consegue criar o produto e enquanto imprime, ela consegue se imprimir a si própria, ou seja, ela não tem um limite de dimensões. Ou seja, é como estás a dizer, é como se tivesses, imagina que tens um quarto e é uma pessoa que está a construir uma cama e ao mesmo tempo constrói-se assim. Exatamente. Esta peça, à medida que está a construir a cama, esta impressora está a crescer com a cama, vai adicionando as peças para ela própria crescer para poder fazer o objeto que tem que fazer. A intenção desse rapaz é enviar essas impressoras para Marte, para iniciar a construção automatizada em Marte. Marte? Em Marte. Eu pensei que tinha... em Marte. Marte. Planeta Marte. Eu pensei que tinha percebido mal. Mas afinal percebi bem. Vai para o Marte fazer isso. O objetivo desse projeto, ele ainda está a dar pequenos passos de bebê, a impressora ainda é algo muito rudimentar. E mesmo ele saindo daqui bebê, eu penso que ele não chegará a tempo. Ele já tem umas parcerias muito interessantes e o projeto é extremamente ambicioso e acho possível. Já imprimimos casas. Na Alemanha já há casas construídas completamente com uma impressora 3D. Se bem que é uma impressora extremamente grande, imagina. Também industrial, como dizem. Exato, é também estão a ver uma grua que depois retira os braços da água. É mais ou menos uma estrutura assim, talvez um bocadinho maior, e ela trabalha com uma mangueira, vamos chamar a mangueira, uma extrusora, que tem um betão, uma solução de betão específica para fazer as paredes da casa, construir. Portanto, hoje em dia tudo é possível fazer em 3D? Quase tudo, diria, sim. Há
a AK-47 consegues-me desenrascar. Sim, isso é possível de se imprimir, embora não é legal em Portugal. Não interessa, isso fica só entre a gente dois, não há necessidade de ninguém saber. Mas, olha, diz-me já agora, André, e uma curiosidade que eu tenho, qual foi o pedido mais esquisito que te fizeram para fazeres isso em 3D? ora bem, Qual o foi pedido mais mais esquisito. esquisito que te lembres? Até agora não tive assim pedidos muito exóticos. Nada de bonecas insufláveis, nada disso. Também não conseguia, não iam dar para insuflar, não é? Não Iam interessa, ser um bocadinho mais duras. Mas a boneca já dava, Luís, não te esqueças. Dava para fazer a boneca, mas ela não ia ser insuflável. Mas qual foi assim a coisa que te surpreendeu? Dizia agora, A primeira vez que me pediram uma peça para um carro. Ok. Foi um pedido para a substituição de uma solfagem do carro para adaptar um manómetro de leitura não sei se é da pressão do turbo, se da temperatura do óleo. Foi um pedido que fui apanhado assim um bocado de surpresa, e nesse mesmo pedido essa pessoa veio com um guardanapo, com um esboço num guardanapo, que era para fazer uma grelha para o para-choques, porque ele tinha cortado o para-choques, porque tinha posto um intercooler novo e a entrada de ar só dava para sair ali. E eu, ok, pronto. Foi um pedido assim engraçado. Outro pedido assim um bocadinho estranho foi, pediram para imprimir um OVNI. um OVNI. Um OVNI e uma manete para um cockpit de uma avionete. A roda dentada, a estrutura para controlar, acho que a aceleração, porque aquilo era uma manete que apenas só ia para a frente e para trás, por isso eu deduzo que se fosse a aceleração ou algo assim do género. Foram uns pedidos assim um bocadinho mais estranhos, mas nada assim. E fizeste o Sim, OVNI? sim, fiz o OVNI. Era para uma prenda uma oferta de anos, pelos vistos, e era um OVNI com a suar, tipo o nome da pessoa que fazia anos. Muito bom. Já sabes o que é que eu faço anos para a semana? Queres a boneca? Não, pode ser o OVNI. O OVNI. Pode ser o OVNI. Olha, André, da nossa parte, É muito tudo. obrigado por este momento. Obrigado. Muito muito obrigado. sucesso. Sim, Aqui, sim. ainda bem que saímos daqui a saber que é uma tecnologia que é relativamente jovem e que também já está aqui na terceira, também para combater isto de estarmos isolados no meio Sim, essa é no uma meio das deste minhas Atlântico. principais missões, é suprir suprir. Às vezes temos produtos que vêm e que esperamos demasiado tempo, porque efetivamente a cadeia de fornecimento não é a melhor, cá para as ilhas, é um bocadinho demorada, e com isto acho que vamos conseguir dar resposta a estes problemas que a insularidade acaba por causar. Exatamente, como disseste, em vez de comprar senhor. o para-choques ou a grelha, se calhar não produzi-la cá. Exatamente. É uma opção. Oh, André, muito obrigado. Obrigado, Vou-te já só deixar aqui a entrada para a AK-47 Com porque toda a me estás a certeza. comprar material. nada. Obrigado por tudo. obrigado. Adeus, uma boa tarde. Obrigado. Rádio Clube da Grave.